aqui entre nós, né? Ok, pastor Elcio. A gente aproveitar, eu achei interessante quando vocês fizeram aqui uma leitura, apresentando pessoas de referência na área da teologia, dos estudos. O pastor Robson falando sobre ser guiado pelo sentimento, ao invés de ser guiado pela palavra. Mas assim, de uma forma prática, pastor Elcio, qual era a visão de Jesus sobre outras partes das Escrituras? Já que nós falamos que Jesus Cristo deve ser a chave hermenêutica, ou seja, essa chave interpretativa, então nós precisamos compreender como é que Jesus percebia a Bíblia. E quando nós estudamos a Bíblia, identificamos dentro do contexto bíblico a maneira como Jesus se comporta diante da Bíblia, ele vai inúmeras vezes fazer referências a textos bíblicos. Então nós encontramos, por exemplo, no capítulo 24 de Lucas, onde Jesus ali, numa conversa com duas pessoas na caminhada de Emaús e posteriormente, então, no encontro com os discípulos, o texto claramente vai evocar o momento em que Jesus apresenta toda a Sagrada Escritura, apresenta a narrativa profética sobre o Messias e o que ele faria, o cumprimento da sua missão. Nós também encontramos, por exemplo, quando consideramos o capítulo 5 de Mateus, uma referência a partir dos versos 17, da totalidade e abrangência no que diz respeito às exigências e recomendações divinas do Antigo Testamento. Se me permite aqui, pastor Elcio, Sim. deixa eu fazer a leitura para as pessoas que nos acompanham. Por gentileza. Então você está citando Mateus 5,17 em diante, né? Correto. Então Jesus está dizendo aqui, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que você está dizendo aqui é que o Senhor Jesus ele está enaltecendo a palavra, os escritos proféticos. Seria isso, pastor Elcio? Exatamente. Jesus em momento nenhum, até porque a palavra cumprir aí, dentro do contexto da leitura do texto no grego propriamente dito, não tem como finalidade fazer algo que envolve cancelamento. Muito pelo contrário, a palavra grega plero, ela sugere abrangência, amplitude, tornar vigoroso, realçar. Então essa é a ideia e é o que Jesus nos apresenta nesse contexto. Então Jesus reafirma a importância das Escrituras. Correto. Ao invés de cancelar, ele reafirma. E pastor Robson, aproveitando esta mesma linha de raciocínio, até para tentar ampliar um pouco o assunto, seria possível citar uma outra ocasião em que Jesus tenha falado do conteúdo das Escrituras, especialmente a respeito dos mandamentos de Deus? Sim, eu queria apenas fazer uma contribuição dentro daquilo que o pastor Elcio já disse, sobre o texto de Lucas. Quando a história dos discípulos do caminho de Emaús, Jesus ele quer se revelar aos seus discípulos para que eles entendessem a ressurreição como um fato. E ele faz isso não através, como Max Lucado, um autor cristão, descreve quando ele trata deste assunto, de uma forma sobrenatural. Ele faz isso não através de uma experiência carismática, ele faz isso através de um estudo bíblico. Dada então a importância das Escrituras, nós entendemos que as Escrituras que Cristo tinha em mãos eram o Antigo Testamento. E ele faz referência, inclusive alguns cristãos não compreendem muito bem quando Cristo faz o resumo da lei em 2 mandamentos, onde ele diz, olha, o resumo da lei, disso depende os profetas e a lei de Moisés, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, alguns cristãos pensam, Cristo está anulando a lei anterior, está criando uma nova lei com base no amor. Quando nós analisamos bem esta passagem, nós compreendemos que o que Cristo está fazendo ali é enaltecer tudo aquilo que já havia sido escrito pelos profetas e por Moisés ali no Antigo Testamento. Então Jesus ele valoriza, ele reafirma os escritos do Antigo Testamento, especialmente as instruções ligadas à lei de Deus. Eu queria fazer aqui menção, o pastor Elcio citou agora há pouco, o pastor Robson confirmou,
O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu queria aproveitar e ler. Vocês estavam falando que é um momento em que Jesus está numa estrada, no caminho para Emaús, ele está ali com alguns dos seus seguidores, e Lucas 24, versículo 44 e 45, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que poderia mais ser dito a respeito desse texto e desse contexto que o pastor Elcio, por bondade, pastor, que citou inicialmente? Ok. Nós primeiro precisamos aí nos reportar ao momento em que Jesus está ressurreto, né? Então agora Jesus se reencontra com os discípulos não reconhecem, mas observe que no discurso, especialmente dos dois primeiros, eles vão dizer assim: puxa vida, de uma forma que mais parafraseada, né? Mas puxa vida, era ele mesmo, porque a forma como ele fala não tem como dizer que é diferente. Então eles compreenderam a Jesus pelo discurso de Jesus. E qual era o discurso de Jesus? As Escrituras. Então, é muito interessante nós destacarmos isso. A vida e o ministério de Jesus, o legado de Jesus tinha uma implicação. A implicação era revelar a face de Deus diante daquilo que ele já nos revelou através dos profetas do Antigo Testamento. E me permita aproveitar esse momento, porque quando nós falamos dos mandamentos, e alguns vão dizer: o Antigo Testamento foi abolido e tal, já não serve mais para a nossa atualidade, para a nossa realidade. Acontece que muitos não conseguem entender essa conexão que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando nós pensamos no Novo Testamento, considerando primeiro o Antigo Testamento, nós vamos identificar aqui, e aí digo aos meus companheiros aqui, e você que está nos vendo aí do outro lado da tela, que na verdade o Antigo Testamento, a ênfase do Antigo Testamento é a primeira parte do Decálogo. Deus combate a idolatria. Há uma ênfase muito grande nessa relação. Deus se identificando como aquele que deve ser amado sobre todas as coisas. Então Jesus agora ele completa no Novo Testamento a segunda parte do Decálogo, quando a ênfase agora é o amor ao próximo. Então, há uma síntese aqui, nós vamos evidenciar isso em Mateus 22, por exemplo, a síntese dos preceitos divinos revelados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, eles são complementares. Então, você está dizendo aqui, assim como o pastor Robson disse agora há pouco, que o amor a Deus, o amor ao próximo, apresentados nos 10 mandamentos, eles são revistos de alguma maneira e ampliados na perspectiva do Novo Testamento, o ministério do Senhor Jesus Cristo. E eles são autoritativos e normativos para a vida cristã. Então não é uma sugestão, é uma ordem. Viver o amor segundo os preceitos divinos que são estabelecidos e exarados pelas Sagradas Escrituras. Interessante. Eu queria aproveitar e perguntar aqui para o pastor Robson, já que a gente está entrando um pouco nos méritos, nas questões ligadas ao Antigo Testamento. Pastor Robson, no que diz respeito às narrativas, às histórias do Antigo Testamento, Jesus considerava essas histórias como sendo histórias reais, especialmente aqueles relatos que se encontram no livro do Gênesis? Sem dúvida nenhuma. Quando você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, a partir do verso 36 do capítulo 24, você vai observar que Cristo ele faz uma comparação entre os dias que antecedem o seu retorno com os tempos do dilúvio, né, os tempos pré-diluvianos. E ele trata, então, dentro dessa comparação, o dilúvio como um fato histórico, né, como algo que realmente aconteceu. Algumas pessoas querem traduzir a sua experiência religiosa com base unicamente na figura de Jesus. Ou seja, Jesus é o que interessa e aí selecionam algumas citações de Cristo que atendem aos seus próprios anseios, como, por exemplo, não julgueis, né, para que não sejais julgados, ou eu também não te condeno. Mas essas pessoas têm que compreender que Cristo tinha uma visão muito clara de quem ele era, certo? E de qual era a sua missão. E Cristo tinha uma forma de encarar
as Escrituras e os fatos do Antigo Testamento, tais como o senhor citou, a criação, ou aqui no caso, o dilúvio. Então, traduzir a experiência religiosa com base na experiência de Cristo, com base no que Cristo diz, também é levar em consideração todos esses aspectos, né, da forma como Cristo enxergava as Escrituras, como o pastor Elcio disse, normativamente, né, e também como um fato e uma realidade histórica. Considerando esse aspecto que eu julgo de extrema relevância, Robson e pastor Robson, bem como também pastor Marcelo, quando nós confrontamos o que é apresentado pela Bíblia, no que diz respeito à afirmação de Cristo sobre uma postura criacionista, então Cristo é muito taxativo em dizer, o casal edênico existiu, o dilúvio é uma realidade, confronta diretamente com a visão e a perspectiva que hoje é apresentada daquilo que nós chamamos de evolucionismo teísta ou evoteísmo. Isso tem tentado chegar como enxurrada para cima da igreja cristã nos dias de hoje, uma tentativa de apaziguarmos aquilo que é discursado pela ciência. Mas há um grande problema aqui, porque quando nós consideramos o evoteísmo, qual é o problema? Nós desconsideramos a cruz. Porque onde é que entra a teologia do pecado nesse contexto? E se a teologia do pecado não entra, se o pecado não entra em cena, para que o Cristo ser crucificado? Então, pastor Elcio, confirma aqui o que o pastor Robson disse, que os relatos, e até mesmo os relatos do Gênesis, livro do Gênesis, da criação, do dilúvio, da entrada do pecado do mundo, são narrativas reais, aconteceram, foram fatos. E se o pecado não entrou no mundo, conforme relata Gênesis, então não haveria necessidade de um Salvador. É essa a argumentação aqui. Aproveitando, pastor Elcio, que o senhor está com a palavra, para a gente ir direto ao encerramento da lição, como é que os apóstolos, eles viam e eles utilizavam a Bíblia? Ok, como eu disse, assim como Cristo estabelecia as Sagradas Escrituras como referência normativa e autoritativa para a conduta da vida cristã. Então, quando nós entendemos a Bíblia, esse patamar de entendimento implica ali uma relação do homem com Deus, entendendo que Deus é o seu Criador, e ele estabelece um guia, um manual de instruções. Então, os apóstolos, da mesma forma que Jesus Cristo, também compreendiam as Sagradas Escrituras dessa maneira, com essa perspectiva e com essa ótica. E inúmeros textos bíblicos do Novo Testamento reportam o que já foi abordado no Antigo Testamento, realçando exatamente essa condição de conexão, de autoridade, que emana de uma só fonte, que é o Espírito Santo. Muito bem, eu quero aqui então abrir o espaço para as últimas palavras dos pastores, aqui nesta conclusão do assunto desta semana. Pastor Robson, qual seria o seu recado, então, para a gente encerrar esta recapitulação, seu recado para as pessoas que estão nos acompanhando? Cristo enxergava as Escrituras e também os seus apóstolos, os sucessores do seu ministério, como sendo uma autoridade para a nossa vida prática. A Bíblia, devidamente interpretada, de acordo com o que o Espírito Santo mostra para a gente, ela é uma bênção na vida de uma pessoa e de uma família. Eu queria desafiar você que está nos ouvindo a ter a Bíblia como o seu livro de cabeceira. A ter a Bíblia não só como um livro de histórias, mas como uma espécie de manual para as suas condutas éticas, para as suas condutas morais. Valorize a palavra de Deus e coloque ela como a base da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, como critério para a sua existência. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz com isso. Pastor Elcio, por bondade, as suas palavras também de encerramento? Ok. Permita-me agora falar ao seu coração, querido, você que me vê agora nesse momento. Quando você vive a experiência da palavra, mediante a influência do Espírito sobre a sua vida, você se torna outra pessoa. Porque a palavra, ela transforma vidas. Eu me lembro de um pensamento que eu rememoro todas as vezes em que me aproximo das Sagradas Escrituras, e que diz assim: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro.
O meu convite a você que me vê neste momento é que você pegue a palavra, deguste a palavra, viva a palavra e seja transformado pela palavra, porque na palavra existe vida, na palavra existe esperança. Fica aqui então registrada a nossa gratidão ao pastor Robson, ao pastor Elcio. Muito obrigado pela participação, pela contribuição de vocês. Eu quero aproveitar e convidar aqui também mais um pastor. Ele vai trazer uma mensagem musical para nós e na sequência ele vai orar por você, por todos nós, entregando nossas vidas nas mãos do nosso Pai Celestial. Pastor Fábio, por bondade. As horas de silêncio às vezes passam sem ter fim. A voz dos pensamentos traz angústia para mim. São tantos os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem perdão. E eu quase não percebo que para tudo há solução. Aqui eu nunca sei se novas chances eu terei. Mas Deus me olha a todo instante, quer me dar mais uma chance para viver. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar na vida mais uma vez, e Ele ainda me dá forças para vencer. Esse é o meu Deus, é o Deus da segunda chance para você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance para viver. Muitas vezes é tão difícil aceitar o seu perdão, mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar na vida mais uma vez, e Ele ainda me dá forças para vencer. Esse é o meu Deus, é o Deus da segunda chance para você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance para viver. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance para viver, para viver. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque, apesar de vivermos num mundo sombrio, num mundo complicado, nós temos a revelação de Deus, nós temos a Tua palavra para ser o nosso guia,
e para sabermos qual é a sua vontade para a nossa vida. Eu não estou andando sem rumo e sem direção. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu posso ir, aonde eu vou chegar e por qual caminho trilhar. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é uma direção para os meus caminhos, e eu posso seguir a tua vontade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos amou de forma grandiosa e nos deu uma chance para revermos os nossos erros, nossos conceitos, podermos converter a nossa vida. Se estávamos andando como ovelhas sem pastor, agora nós temos um pastor que é Jesus Cristo, que nos mostra o caminho e nos mostra aonde devemos chegar. E nós, pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, chegaremos aos portais de Canaã Celestial. Nós receberemos a vida eterna através de Cristo Jesus. Obrigado, porque o Senhor revelou a todos nós a tua vontade, e ela está na palavra de Deus. Continue conosco na programação que se segue, que os louvores, que a palavra falada, que tudo que acontecer aqui possa chegar ao nosso coração e possa transformar a nossa vida. Que tenhamos a oportunidade de entregar o nosso coração mais uma vez nas mãos de Jesus. Eu te peço isso nesse nome maravilhoso, Jesus Cristo. Amém. Que maravilha! Deus seja louvado. Ele sempre tem uma nova chance para cada um de nós. Irmãos, convenhamos, que lição bem explanada, não? Eu quero parabenizar aqui o pastor Marcelo, que de bom grado tem sido nosso moderador a cada sábado. O pastor Marcelo é o pastor da igreja do Jaraguá, aqui em Belo Horizonte. Quero também agradecer ao pastor Elson Júnior. O pastor Elson Júnior estava representando aqui a região oeste da Grande Belo Horizonte. Sinta você representado aí pelo pastor Elson, você que faz parte da região oeste da Grande Belo Horizonte. Quero parabenizar também, agradecer aqui o pastor Robson, que foi fantástico em sua explanação. O pastor Robson representou a região sul da Grande Belo Horizonte. Sinta você que faz parte da região sul também representado aqui em nosso programa. Nós temos grandes pastores, grandes homens do Senhor. E agora chegou o momento que nós fazemos em todos os cultos. Queremos participar com você, você que está aí dentro de casa, mandou a sua foto, mandou o seu recado especial. Vamos descobrir quais foram as pessoas que mandaram para a gente a foto, que estão participando conosco? Família Soares, lá do bairro Ouro Preto. Família Soares, que maravilha ter vocês conosco. Que a graça de Cristo possa alcançar essa família especial. Renilson, Dilene, Samuel e Júlia, eles são membros da Igreja Adventista lá do Santa Lúcia. Um forte abraço para vocês. Estão aí bem arrumadinhos, engomadinhos, isso é bom demais. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu vou escolher a minha melhor roupa para esse sábado, mesmo que seja aqui de dentro de casa. Deus seja louvado, exaltado, Ronilson. E estamos também com a família Souza Rodrigues, lá da Igreja Adventista do Petrovale. Olha ali, a família Souza Rodrigues, que o chefe da família também é Caleb, que maravilha. Os Calebs são grupos de adolescentes que tiram um momento das suas férias para louvarem e exaltarem o nome de Deus, evangelizando regiões aí da nossa associação, aqui na região central de Minas Gerais. Um forte abraço para essa família Souza, continue firmes aí nos caminhos do Senhor. Família Reichard, lá da IAS de Baronesa, que legal, estão ligadinhos ali através do computador. Que o Espírito Santo alcance vocês aí mais uma vez também. Um forte abraço. Juan Felipe, lá da IAS de Morada da Serra, em Ibirité. Olha o Juan, está ligadinho ali dentro da sua piscina, uma piscina de brinquedos. O mais importante é estar na presença de Deus. Muito bem, continue firme aí ao lado de Jesus. Adam, Boaz, Graça e Daniel, lá da IAS de Cachoeira, em São José da Lapa. Que legal! Continuem ligadinhos aí. Olha aí a família toda bem arrumada, até gravata. Gostei de ver, parabéns. Continue assim, hein? Maurício e família. Maurício, um forte abraço para você, para toda a sua família. Eles são membros lá da igreja do San Marino. Que legal, estão ligadinhos. E a foto é de hoje mesmo, olha lá atrás do pastor Julimar. Muito bem, parabéns. Gostei de compartilhar do sorriso de vocês aqui neste momento.
Família Cordeiro, lá da Iás de Marimbá, o meu amigo ali, ó, sempre mandando a fotinha dele, aquele bigode de respeito, gostei de ver. Também são Calebes, olha, Caleb, irmão, Caleb é bênção, parabéns por vocês serem Caleb e sempre ajudar a fortalecer a pregação do Evangelho aqui em nossa região. Que o Espírito Santo continue com vocês, família Cordeiro. Pastor Fontinelli e Thelma Fontinelli, que legal, Pastor Fontinelli, ter você conosco aí, toda a sua família reunida, né? Tenho certeza que a sua sogra, os seus filhos estão aí ao redor, tirando a foto, participando conosco. Que o Espírito Santo abrace vocês mais uma vez. Patrícia e Gabi, lá da Iás de Santa Efigênia, ligadinhas ali através da televisão. Patrícia, Gabi, muito bom, forte abraço, continue firmes aí conosco. Família Arruda, lá da Igreja Adventista do bairro Goiânia, aqui em Belo Horizonte, um forte abraço para vocês. Continuem ligadinhos aí, porque tem muitas bênçãos de Deus hoje ainda, tá bom? Deus abençoe vocês. Família Aquino, lá da Igreja Adventista Jardim Alterosas, que legal, estão ligadinhos aí. E a Bíblia é aberta, hein, irmã? Parabéns, gostei de ver, porque para ouvir a voz do Senhor, tem que estar com a Bíblia na mão. Isso é excelente. Jonathan, Adilson, Ágata, Marisete, Jéssica. Eles são lá da Igreja Adventista do Bom Jesus 2. Que legal, família reunida aí, ligadinhos, para receber a mensagem do Senhor. Um forte abraço para você, Jonathan. José Nero e Marisa, esse casal fantástico lá da Igreja do Santa Amélia. Que o Espírito Santo abrace vocês também aí. E a Bíblia na mão, né? Não pode faltar. Muito bem, Marisa. Neucinei e família, lá da Igreja Adventista do Guanabara, que legal, Bíblia na mão, igreja, família reunida, bem juntinhos aí, isso é bom demais, é bom sentir o calor de vocês aqui, mesmo que seja através de uma telinha, a nossa fé é a mesma, estamos esperando o mesmo Jesus. Família Silva, lá da Igreja Adventista do Tupi, que legal ver a foto de vocês, saudade dessa família especial, que o Espírito Santo abrace vocês neste momento aí, família Silva. Valdir, Denise e Graça Andrade, lá da Igreja do Cabana. Que legal ver vocês aqui conosco. Que a graça de Cristo também alcance toda a família, ligadinhos aí na lição de hoje. Que maravilha, que pena, gente. Acabou. Que pena. Eu sei que você fica aí, pastor, mas eu mandei a minha foto. Eu acabei de receber uma agora pelo celular, que eu estava entrando, mandou a foto. Mas não fica triste não, nós temos mais oportunidades. Enquanto não acabar essa reclusão nossa aí, nós vamos continuar passando sua foto aqui, não fique triste. Como eu digo, o que mais importa é você abrir o seu coração aí para Jesus. É Ele que quer ver o seu sorriso hoje. É Ele que quer receber a sua gratidão hoje e dizer, meu filho, receba as minhas bênçãos mais uma vez. Que maravilha, não? E esse momento agora é um momento especial para nós adorarmos a Deus financeiramente. Alguns amigos falam assim, pastor, não deixa faltar, porque para mim o culto de sábado sem um momento de adoração financeira, ele fica assim meio manco, pastor. Eu gosto, eu adoro a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas, especialmente no dia de sábado. Então, querido amigo, eu trouxe 2 textos bíblicos para meditar com vocês. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus primeiro, Mateus no capítulo 6, no verso 19, 20 e 21. Palavras do próprio Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essas palavras de Jesus, elas foram profundas. Porque, infelizmente, o amor ao dinheiro, aos recursos, aos bens, é muito grande e é uma grande tentação para nós, seres humanos. Mas Jesus deixa bem claro aqui, olha, onde está o seu tesouro, estará eternamente o seu coração. Que neste momento de adoração, o seu coração esteja no reino dos céus. Que o seu tesouro, os seus sonhos, as suas vontades estejam todos em Jesus Cristo.
que o seu coração, a sua vontade seja pregar o Evangelho a todo mundo, para que ele volte logo. É lógico, ele deseja que você viva bem, tenha aí os seus cursos, as suas faculdades, alimente bem a sua família. Mas o ide dele foi, ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Deve ser uma prioridade em nossa vida. E nós fazemos isso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu lembro de um texto bíblico fantástico que eu vou ler para vocês, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se alimentou das ofertas. Ele foi mantido pela fé dos irmãos. E num texto lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 19, ele fala sobre isso. Mas o interessante é que Paulo, amigos, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Paulo, ele não frisa o recurso. Ele não frisa aqui o simplesmente você dá por dar, ou porque você tem muito e deu e fez e aconteceu. Não é isso que Paulo frisa aqui. Paulo frisa o que Deus fará em sua vida. Ele frisa o crescimento. Olha o que ele fala aqui, Filipenses capítulo 4, verso 19, ou melhor, estou trocando. Filipenses capítulo 4, versos 10 ao 12. Ele diz assim, ou melhor, eu estou lá no capítulo 1 de Colossenses, está do lado aqui, eu confundi. 4, pronto. Capítulo 16, ou capítulo 17 ao 20. Agora sim, presta atenção no que eu vou ler aqui. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que maravilha. Não que eu procure o donativo, mas o que me interessa como evangelista, Paulo está dizendo, é o fruto que aumente o seu crédito em Deus. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave. Olha, aroma suave, irmãos, ofertas a Deus. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo recebe as ofertas, ele fala assim, eu estou sustentado, eu estou feliz, mas o que mais me importa é que você cresça espiritualmente com Deus, que você pregue, que você anuncie as boas novas através das suas finanças. Onde está o seu tesouro? Seu tesouro está aqui ou no céu? Que neste momento você tome essa decisão de ofertar ao Senhor de todo o coração. Abra as portas da sua casa neste momento para as bênçãos do Senhor. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, neste momento, ó Pai, o teu povo oferta ao Senhor. Como fizeram no passado, estamos fazendo agora no presente. E desejamos, ó Pai, fazer no futuro. E por isso, ó Pai, clamamos ao Senhor, abra as portas dos céus das grandes bênçãos sobre o seu povo, Pai. Ilumine cada pai de família, cada mãe. Querido Deus, nós temos famílias passando necessidades. Bondoso Pai, entre neste momento nessa morada. Transforme, ó Pai, primeiramente cada coração. E abra as portas financeiras sobre essa família, ó Pai. Envie alguém, Pai. Envie um amigo, um irmão, talvez um desconhecido para abençoar essa casa, essa morada. Porque o Senhor pode todas as coisas. Essas bênçãos nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? Que Ele seja com você aí e que essa adoração seja verdadeira neste momento. Neste momento nós vamos louvar ao nosso Deus cantando a música Eu Creio. E esperamos que na sua casa, com a sua família, você transborde alegria através deste louvor. Transborde gratidão através dessa mensagem. Cantemos juntos.
fogo intenso no meu coração. Arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado, creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Queima um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Amém. Glória a Deus. Bom, agora essa próxima canção, ela fala como Deus instituiu um tempo onde foi separado para que nós descansemos e entreguemos todos os nossos fardos a Ele. Acredito que cada um de nós tem uma preocupação guardada no coração, uma tristeza, um desânimo, uma ansiedade, mas Deus tem mostrado o seu cuidado para conosco, ao instituir um dia separado para que todas essas coisas fossem esquecidas e o seu nome fosse adorado e a gente pudesse receber descanso através da sua palavra. Então, neste momento, nós vamos louvar o Senhor com a música Santuário no Templo. Cante conosco. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados
e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom. Não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Meu feliz sábado a todos os irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Que alegria poder, nesta manhã de sábado, poder entrar em seu lar e poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu confesso que há uma saudade muito grande em meu coração, já praticamente um mês sem estarmos congregando em nossas igrejas. Isso traz um certo sentimento de desejo de estar próximo, de ouvir e ver o rosto e ouvir a voz de todos vocês. Mas saibam de uma coisa, como pastor geral desta associação, eu tenho orado muito por todos vocês. Tenho buscado a Deus nas madrugadas, tenho buscado a Deus durante o dia, pedindo a Ele que abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, abençoe os seus vizinhos, os pastores. Tenho me colocado nas mãos de Deus como um intercessor do povo nesse momento tão difícil da história da humanidade.
Eu espero que o Senhor Deus está abençoando poderosamente você, que tem acompanhado o nosso canal aqui nos cultos regulares, às quartas-feiras, aos domingos e aos sábados. Reiterando que amanhã nós também teremos uma mensagem toda especial. A partir das 20 horas, você vai poder acessar e ouvir a palavra e cantar conosco também. Quero aproveitar para agradecer àqueles que trabalham nesse momento, através das câmeras, nos computadores, as nossas queridas irmãs que estão nos ajudando como intérpretes de Libras aqui para toda a população que nos assiste. Quero também agradecer aos nossos convidados que têm vindo bondosamente nos ajudar na transmissão deste culto. Que Deus abençoe a todos vocês e eu espero que a mensagem de hoje possa refletir um pouquinho das nossas ansiedades, das nossas necessidades junto ao nosso Pai Celestial nesse dia. Vamos inclinar a cabeça aí onde você está e eu vou abrir a palavra do Senhor. Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por termos o privilégio e a bênção de cultuar a Ti, de prestar um culto de adoração a Ti. Estamos reunidos em nossos lares, cada lar um templo erigido para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias, todos que estão representados neste momento. Talvez haja alguém que está sozinho, ou que está num leito de um hospital, ou quem sabe em outro local, mas que o Senhor possa também tocar nessas vidas, possa abençoá-las poderosamente. Entregamos tudo o que somos em Tuas mãos e fazemos isto agora, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo aí, querido irmão, no Evangelho de Mateus. Vamos ler no capítulo 6, e eu quero ler com os irmãos apenas um versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E esse versículo diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, versículo 11. O texto que eu acabo de ler, possivelmente, ele é o texto mais conhecido e decorado em toda a Bíblia, por todos os cristãos, por todos os tempos. É a oração modelo, faz parte da oração modelo, da oração que Cristo ensinou aos seus discípulos. O versículo que extraímos dessa oração, ele exemplifica para nós um princípio básico para as nossas orações. Aliás, quando Jesus ensinou esta oração aos seus discípulos, ele não estava ensinando necessariamente para que fosse uma oração a ser repetida sucessivamente por nós. Mas ele estava ensinando princípios pelos quais nós devemos pautar as nossas orações. Então, nós precisamos entender bem isso. Ao contrário do que alguns pensam, porque ele mesmo, nos versos anteriores, no versículo 7 do capítulo 6 de Mateus, ele diz para nós não usarmos de vãs repetições. Então, ele não quer que a gente fique repetindo sempre as mesmas coisas, e aquilo se torna tão costumeiro em nós, que nós fazemos daquela oração apenas uma mera repetição. Deus quer que a gente fale com Ele como se estivéssemos falando a um amigo. É por isso que Jesus introduz a oração dizendo Pai, porque isso implica intimidade. Quando você fala com Deus, você fala com o seu Pai. E Pai significa aqui aproximação. Ou seja, Jesus, quando Ele diz para nós nessa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele estava querendo dizer para mim e para você o seguinte, que nós dependemos de Deus todos os dias. Diariamente, nós vivemos na dependência de Deus. Quantas vezes nós nos preocupamos com o amanhã?
Quantas vezes queremos o pão adiantado? Porém, Ele mesmo diz: eu cuido de você hoje. Peça ao seu Pai, e Ele vai cuidar de você hoje, cada dia. Mas, Senhor, eu quero o pão adiantado, eu quero o pão de amanhã também, porque eu estou preocupado se amanhã eu vou ter o pão. Ele diz: não vou lhe dar, por duas razões básicas, extraídas desse contexto da oração. Em primeiro lugar, Ele não nos dá o pão adiantado para que eu e você aprendamos a confiar nele. Efésios, no capítulo 3, versículo 12, eu leio as seguintes palavras: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então nós temos que confiar nele, com fé e confiança, que ele vai cuidar de mim a cada dia. Em segundo lugar, ele não nos dá o pão adiantado para que eu e você também aprendamos a não ficar ansiosos pelo dia do amanhã, como está escrito na palavra: não andeis ociosos quanto ao dia de amanhã. Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Mateus capítulo 6, versículo 34. Nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Deus está dizendo que Ele vai cuidar de nós a cada dia. Você já percebeu que o Salmo 119, versículo 105, é outro texto muito conhecido nas Escrituras, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você percebe que o texto não está dizendo lâmpada nos pés, está dizendo lâmpada, ou melhor, ele está dizendo lâmpada para os pés e não lâmpada para a cabeça? Porque uma lâmpada colocada na cabeça, ela vai iluminar uns 5, 6 metros ou mais à sua frente. Mas quando ela está nos seus pés, ela vai iluminar apenas um passo à sua frente. O que isso quer dizer para nós? Cada passo que nós vamos dar, cada dia na nossa existência, nós temos que confiar em Deus. Eu gosto de uma expressão bíblica, e nós precisamos nesses dias aprender a confiar nessa expressão bíblica, que diz, ela é Ebenezer. Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Nós temos que confiar nessa palavra do Senhor. Eu digo para os irmãos, eu estou com 60 anos. E eu fiz uma continha aproximadamente aqui, multipliquei os dias do ano por 60, e eu cheguei ao número de 120 dias, não sou Noé não, 21.900 dias de existência. 21.900 dias de existência. Eu não sei como eu cheguei até aqui, eu não pulei etapas, eu não estava com 20 e de 20 passei para 30 ou 35 para 40, não. Eu só sei de uma coisa, foi um dia de cada vez. E Deus cuidou de mim todos esses dias. E Ele continua cuidando de mim. Confesso para os irmãos que a expressão bíblica Ebenezer faz muito sentido para mim e na minha vida. Até aqui me ajudou o Senhor. Sabe por que eu sei que o pão nosso de cada dia Ele nos dá? Eu creio. E por que eu creio? Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê, você confia que as misericórdias de Deus se renovaram na sua vida hoje, mais uma vez? A lição a ser aprendida é que Deus quer que confiemos nele, um dia de cada vez. A mensagem de Deus para o seu povo em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social,
através deste versículo é essa: eu vou sustentar vocês, um dia de cada vez, não vai faltar nada para vocês. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza? Há um texto na Bíblia que confirma isso? Sim, há vários textos. Salmo 116, Salmo 119, versículo 116. O salmista disse assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. É por isso que Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês algo muito importante. O pão aqui não é simplesmente o pão que você compra ou faz na sua casa diariamente, ou vai numa padaria para comprar, ou o arroz com feijão que nós comemos todos os dias. Eu acredito que se Jesus estivesse ensinando esta oração a nós brasileiros, ele não teria usado o pão. Jesus aplicava ao contexto que ele estava. Jesus ia dizer assim: o arroz com feijão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém, irmãos? Nós somos brasileiros, não é? Na realidade, o que Jesus estava querendo dizer com isso é que o pão nosso significa todo o complexo necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa vida diária. Tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa existência. Nós necessitamos de pão material? Sim, claro que sim. Mas nós também necessitamos de pão emocional e nós também necessitamos de pão espiritual. Não se esqueçam disso. E eu quero me ater agora em 3 tópicos falando desse sustento. O sustento de Deus físico, o sustento de Deus emocional e o sustento de Deus espiritual. Vamos primeiro para o sustento físico. Nós, seres humanos, temos muitas necessidades, e muitas necessidades básicas, sem as quais nós não vamos viver. E a primeira grande necessidade humana é alimentação. Desde que nascemos, nosso primeiro instinto é procurar alimento. Deixamos o ventre materno e, se nós não nos alimentarmos imediatamente, ou quase instantes após o nascimento, a primeira coisa que nós vamos fazer é manifestar através do choro, em gritos, que eu quero comida, eu preciso de alimento. Você sabe disso. E quando nos sentimos ameaçados por falta de alimento, por falta de comida, de arroz com feijão, somos capazes de cometer loucuras. Nós, seres humanos, somos assim. Quando falta o alimento, somos capazes de fazer coisas inimagináveis que nós realmente não acreditávamos que seríamos capazes de fazer. Por exemplo, mentir, enganar, roubar ou até mesmo matar. Em alguns casos, até usar de canibalismo. A Bíblia tem exemplos sobre isso. Por exemplo, o cerco de Jerusalém, o cerco de Samaria. Ali, a gente encontra que as pessoas dentro daquele cerco estavam oferecendo os próprios filhos para servir de alimento. Quer ver um caso mais recente, mais contemporâneo? Foi a queda de um Boeing na Cordilheira dos Andes, na década de 70 para 80, mais ou menos. Caíram ali, aquele avião caiu ali, e por muitos dias o socorro não os encontrou. E eles então, os corpos estavam congelados daqueles que morreram. O que eles fizeram? Eles começaram então a comer parte daqueles passageiros que permaneceram vivos. E eu me lembro que na ocasião, quando eles foram recuperados, foram encontrados, foram salvos, eles foram até o Papa, na ocasião, para pedir perdão pela iniciativa que tiveram de se alimentar de corpos de seres humanos. É a realidade, irmãos, a fome faz isso conosco. Nós somos capazes de coisas que nós nunca imaginamos. Entretanto,
Como podemos confiar nas promessas bíblicas de que o nosso pão não nos faltará? Isaías, no capítulo 33, verso 16, ele diz para nós que o seu pão lhe será dado e a sua água lhe será certa. E eu tenho muitos exemplos bíblicos de como Deus cuida, de como Deus alimenta fisicamente o seu povo. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Vocês se lembram da história bíblica do Êxodo? Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito com mão de ferro para levá-los para a terra prometida, a terra de Canaã. A Bíblia diz que foram mais de 600 homens. Segundo os especialistas, sem contar as mulheres e as crianças, somos aproximadamente 2 milhões de pessoas no deserto por mais de 40 anos, sem que ninguém morresse de fome ou de sede. Pergunto, será que o poder de Deus diminuiu? Será que com a explosão demográfica ficou impossível para Deus garantir a sua promessa ao seu povo que o pão lhe será certo, que a água lhe será dada? Ou ele tem ou não tem poder para sustentar a sua família e a minha família, quem sabe com 3, 4, 5, 6 pessoas ou mais, na cidade de Belo Horizonte ou nas cidades circunvizinhas? O próprio nome do texto bíblico diz deserto, não havia nada ali. E Deus não deixou faltar nada para os israelitas. Não faltou alimento, ainda que esse viesse do céu, como um maná que Deus providenciou. O povo tinha todos os dias o pão para comer. Não faltou água, ainda que da rocha ele com seu poder fez brotar água pura e cristalina. Não faltou sandálias para os seus pés, não faltou para eles uma nuvem para proteger do calor escaldante do deserto durante o dia. Eles ficavam numa sombra de uma nuvem que os acompanhavam. Não faltou também, amados irmãos, uma coluna de fogo que durante a noite, porque o deserto durante o dia é um calor tremendo e à noite muito frio, mas eles tinham o que aquecê-los durante a noite. Deus sustentou toda essa multidão de pessoas no deserto, e nós não estamos em um deserto, Ele vai nos sustentar também. Pastor, tem outro exemplo? Tem vários exemplos, posso citar aqui. Deus faz coisas extraordinárias, sobrenaturais, para nos sustentar. Por exemplo, você se lembra que Deus usou um urubu, que é, na realidade, um corvo da espécie Cartadidae. Ele usou um corvo para alimentar seu servo Elias. E diz lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, diz assim a palavra: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eu acredito que Deus mandou para ele pão integral com filé mignon, amém, irmãos? Eu sei que alguns são vegetarianos, eu também primo pelo vegetarianismo. Não estou aqui querendo ofender ninguém, mas é o texto bíblico que está dizendo carne, e Deus mandou de melhor qualidade, eu creio. E então Elias se alimentou. A terra estava passando fome, e Deus enviou pão e carne para sustentar o seu profeta. Tem mais, pastor? Tem. Deus usou 4 leprosos, que naqueles dias eram marginalizados pela sociedade. Eles viviam fora das cidades, para salvar seu povo que estava padecendo de fome dentro de Samaria, pelo cerco que se havia lhe imposto. Pastor, tem mais exemplos? Eu quero um exemplo do Novo Testamento. O senhor tem? Tenho também do Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 14, verso 16, os discípulos estavam temerosos porque uma grande multidão, segundo o relato bíblico, 5.000 pessoas, estavam ali com fome, não tinha nada para comer, não tinha um supermercado aberto, eles estavam sem dinheiro, e Jesus disse para ele: vocês vão dar eles de comer.
O milagre sou eu que vou fazer. A multiplicação de pães é comigo. Agora quem vai dar de comer é vocês. O que nós temos aí? E então, lá em João, no capítulo 6, verso 9, o relato diz que havia 2 peixinhos. Percebem os irmãos que estava no diminutivo? 2 peixinhos e 5 pães. Você observou? O menino tinha 2 piabas na sua cesta. 2 piabas. E Deus tomou aquele cesto com 2 peixes, 5 pães e multiplicou. E 5.000 pessoas foram alimentadas. E não foi uma única vez. Jesus fez a multiplicação 2 vezes. Queridos, Deus trafega em direções que eu e você desconhecemos. Porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fará chover novamente sobre a terra. Pastor, o que é o espírito de profecia? O senhor está citando a Bíblia, mas nós temos uma profetisa que encoraja a igreja nesses últimos dias. Ela diz alguma coisa sobre o sustento de Deus nesses últimos dias, nesses momentos difíceis? Sim. Olha o que diz Grande Conflito na página 126 e 129. A serva do Senhor diz assim: esquecer-se-á o Senhor de seu povo nessa hora de provação? Esqueceu-se ele do fiel Noé, quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se ele quando desceu fogo sobre as cidades das planícies? Ele esqueceu de Ló? Ele esqueceu de Elias, quando, por juramento, a esposa de Acabe, Jezabel, disse que iria matá-lo? Ele esqueceu dos 3 hebreus, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente? Ele esqueceu de Daniel, quando foi lançado também na cova dos leões? Ela disse não. Ele não esqueceu de nenhum dos seus filhos. E ela conclui: aquele que conta os fios de cabelos em nossa cabeça, ele cuidará de nós. E no tempo de fome seremos alimentados. Amém, irmãos? Você crê? Deus vai te sustentar no mínimo e promete que a chuva vai voltar. Talvez você está todo apertado pela escassez, pela circunstância. Na tua despensa pode ser que haja apenas farinha na botija. Mas saiba de uma coisa: Deus vai sustentar você. Talvez Ele vai te sustentar com jacuba. Conhece o que é jacuba, meu irmão? Eu já comi jacuba. Teve ocasião que não tinha nada na minha casa para comer. Meus pais, 5 crianças pequenas, nós não tínhamos nada para comer. Meu pai olhou para a minha mãe, ela disse assim: José, meu pai chamava José, eu não tenho mais nada para dar às crianças. Meu pai era oleiro, um lugar muito ermo, que nós morávamos parecendo uma roça muito grande naquela ocasião, e falou para ele assim: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é farinha de mandioca e um pouco de açúcar, não tenho mais nada. Meu pai falou para ela assim: alimente as crianças, eu vou para a cerâmica trabalhar. Interessante que a minha mãe então preparou a jacuba, era farinha com açúcar e água, e faz aquela pasta. Aquilo deu para as crianças em canequinhas que eram feitas com latinhas de massa de tomate, essas coisas na época assim. E interessante que ela encheu aquelas latinhas e nós comemos. A vantagem da jacuba, irmão, é que quando você come, ela cai no seu estômago e incha, você fica 3 dias sem fome, amém? Então nós comemos jacuba, mas nós não passamos fome. Sabe por quê? Deus faz coisas que nós não entendemos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pastor, tudo isso que o senhor está falando é muito bonito na retórica, mas vai lá em casa para o senhor ver como está a minha despensa. Não tenho nada. Eu não sei o que meus filhos vão comer amanhã.
Deixa eu lhes dizer a você que talvez esteja passando por umas circunstâncias dessas. Eu vou dar duas respostas a você. Primeiro, você não está sozinho. Somos uma família e como família temos que cuidar uns dos outros. Nesses momentos de incertezas na economia mundial, onde as sombras do desemprego atingem as nossas famílias, temos que dar as mãos e exercermos benevolência uns para com os outros, para com o próximo. É hora da ação solidária adventista se manifestar em nossas igrejas. E para isso o pastor Weinstein, departamental aqui da associação para esta área, está trabalhando com uma equipe para que tenhamos algo para oferecer, especialmente para os domésticos da fé e para os demais da comunidade que necessitarem. Você não está sozinho. Segunda coisa, lembre-se, a crise vem para que nós aprendamos a confiar em Deus. E lá em Abacuque, no capítulo 3, verso 16 e 17, assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e que os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A sua despensa está vazia, mas Deus está vivo, e Ele não esquece de você. Deus alimentará você, porque o salmista diz no capítulo 37, versículo 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Precisamos do sustento físico, mas também precisamos do sustento emocional. O pão emocional. O pão material é fundamental, mas o pão emocional também, nós não podemos viver sem ele. Essa pandemia nos traz, ou traz para nós, uma segunda preocupação: o agravamento das doenças emocionais. O isolamento social, neste momento, é necessário e nós temos que obedecer ao isolamento social. Porém, o distanciamento das agregações afetivas nos levam a momentos depressivos. Somos seres sociais e necessitamos uns dos outros. Deus nos criou assim. Estamos com saudades uns dos outros, de abraçar, de cumprimentar, de apertar as mãos, de beijar. Sabe, irmão, você sabia que a depressão, para esse novo milênio, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão só perderá para as doenças cardíacas? Será a segunda maior causa de enfermidades no mundo? E depressão é aquele estado de desânimo onde a pessoa perde os propósitos da vida, perde o entusiasmo para viver. Ela procura isolamento muitas vezes, não quer conversa, não sorri. Ela procura ficar mais sozinha, mais a sós, ela mesma, com ela mesma. Isso acontece geralmente por algumas coisas, algumas perdas significativas. Um bom emprego que se perdeu, um ente querido que faleceu, um casamento que acabou. Algumas coisas mais agregadas a tudo isso levam a pessoa a esse estado dessa enfermidade. Talvez você está me ouvindo agora todo fragilizado emocionalmente. E você está aí, mas o seu desejo nem era estar. Mas você está aí agora, ouvindo essa mensagem, e ela é para você. Deus vai sustentar você emocionalmente. Talvez você se sinta todo injustiçado, injustiçada. Você está todo choroso, deprimido, igual o apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua segunda carta em Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6, que ele disse assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados,
Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, olha isso aqui, irmãos, presta atenção nessa palavra. Olha aqui, presta atenção nessa palavra. Diz assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deus que consola os abatidos. Sabe o que significa medo por dentro, que o apóstolo está dizendo nesse versículo? Insegurança, fragilidade emocional. Ele fala por fora combate. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou esgotado fisicamente, eu estou cansado fisicamente e eu estou fragilizado emocionalmente. Aí ele diz: mas Deus que consola aqueles que estão assim, me enviou Tito. O Deus que consola os abatidos está conosco para atravessarmos juntos essa pandemia. Eu já ouvi algumas pessoas me dizendo: pastor, eu sou um fiel dizimista, eu colaboro com a ADRA, por que isso está acontecendo comigo? Se eu sirvo a Deus, ajudo ao crescimento da sua obra, e vejo tantas pessoas desonestas prosperando, e comigo, mesmo na hora que eu sentia que tudo ia bem, de repente meu comércio fechou, acabou tudo, os clientes desapareceram, e eu não sei o que faço com tantas dívidas. E isso tem levado você a um sentimento emocional depressivo. Sabe, irmãos, Elias também passou por um momento semelhante em sua vida. Se você ler em 1 Reis capítulo 18, você vai encontrar que ele restaurou altares, ele fez fogo cair do céu. Ele também desafiou os profetas de Baal e todos eles foram envergonhados e mortos. Mas Elias ficou todo fragilizado e temeroso, abalado emocionalmente, quando ele recebeu uma notícia que a esposa de Acabe lhe disse: Elias, eu vou fazer com você o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal. Em outras palavras, ela disse: eu vou matar você. Elias se escondeu, fugiu, e no capítulo 19, verso 4, nós encontramos ele dizendo para Deus a seguinte oração. Olha como ele chegou. Elias chegou ao ponto de pedir a morte. Ele disse assim: Senhor, que eu morra, já basta pela minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. O profeta entrou numa tremenda depressão, Deus nos consola, Deus consola os abatidos. Deus pegou um anjo e disse para aquele anjo: leva um pão para Elias, leva um pão. Ele está depressivo, e pessoas depressivas perdem o apetite ou comem exageradamente. Pessoas depressivas perdem a vontade de viver. Dá água para Elias e manda Elias dormir. Depressivos perdem o sono ou ficam com o sono perturbado. Deus aplica a terapia do sono em Elias, sonoterapia. Esse foi o tratamento psicorápto de Deus para com o seu servo, o profeta. Ele diz: agora, Elias, vou corrigir a sua visão. Grande será a sua caminhada. Você não vai morrer. Você está depressivo, você está pedindo para morrer, mas você não vai morrer. E se eu estou falando para alguém também que já pensou em tirar a sua vida, olha a palavra do Senhor para você nessa manhã: você não vai morrer, porque grande será a tua caminhada. O que Elias jamais imaginou é que, pedindo a morte, Deus estava preparando para ele a vida eterna. Ele não passaria pela morte física nesta terra. Ele vive com Deus nos céus. Meus irmãos, estamos enganados. Às vezes, bem do nosso lado, tem homens e mulheres justos que estão passando por dificuldades maiores do que as nossas. Deus manda avisar a você que está decepcionado com alguma coisa: grande é a tua caminhada, grande é a minha caminhada. Queridos, não se esqueçam disso, irmãos. Quem sabe você está igual o salmista, todo fragilizado, lá abatido. A promessa de Deus para você hoje é essa: eu vou sustentar você. O salmista disse o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Espere no Senhor, Ele vai revigorar as suas forças emocionais. Ah, pastor, a tristeza é muito grande. Salmo 30, versículo 5 para você. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua noite está muito longa, eu sei, irmão. Meu querido, o sol vai raiar, um novo dia vai surgir, a tristeza vai passar e a alegria vai voltar à sua alma, ao seu coração. O Senhor nos sustenta fisicamente, o Senhor nos sustenta emocionalmente e, por último, eu vou concluir com o sustento espiritual de Deus. Deus nos sustenta espiritualmente. Queridos, se Deus não nos sustentar espiritualmente, quem de nós vai aguentar a pressão do inimigo? O diabo nos odeia, porque somos filhos de Deus, esse é o primeiro grande motivo. Ele odeia você, ele odeia a sua família, ele odeia os seus filhos, ele odeia a minha esposa, meus filhos, meus netos, ele odeia todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O segundo motivo é porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E quando ele está passeando por esse mundo, o diabo, quando ele passa por este mundo, ele diz assim: está vendo essa pandemia? Tem o meu dedo nela. Eu sou o autor de todas essas coisas. Está vendo esse sofrimento? Eu causei isso aí. Está vendo essa onda de criminalidade? Eu sou o dono de todas essas coisas. Mas quando ele olha para a igreja, Efésios capítulo 3, versículo 10, quando ele olha para a igreja, ele lê as seguintes palavras: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Quando ele olha aí para a sua casa, no seu bairro, talvez você está me ouvindo lá do Petrovale, talvez você está me ouvindo lá de Itabira, talvez você está me ouvindo lá de Sete Lagoas ou de Nova Lima, talvez você está me ouvindo lá dos Estados Unidos ou lá do Pará, não importa. Quando ele olha para a sua casa, você que é um crente em Cristo Jesus, ele lê as seguintes palavras: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Você e a sua casa é uma embaixada do reino de Deus aqui neste mundo. É por isso que temos ousadia e acesso com confiança nele pela fé. Efésios 3:10. A igreja é propriedade de Jesus. Nós somos a representação de que Jesus Cristo é o vitorioso e que Jesus Cristo há de retornar com poder e grande glória para nos levar e morar com ele por toda a eternidade. Agora, como vamos nos manter sustentados contra a maldade de um ser espiritual, cujas leis físicas não significam nada para ele? Queridos, se o Senhor não nos sustentar, como sobreviveremos diante dos ataques do inimigo 24 horas por dia? Eu me lembro nesse momento do Salmo 91, eu não vou ler ele, você conhece o Salmo 91. Esse é um salmo de proteção espiritual, e ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O primeiro passo, irmãos, é habitar no esconderijo do Altíssimo, é estarmos debaixo das asas protetoras de Deus, e para isso Ele nos deu condições de nos aproximarmos dEle como sendo um pai que cuida dos seus filhos. Ele diz que vai proteger a mim e a você, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ele também diz que os teus anjos darão ordem a teu respeito, no versículo 11, e eles sustentarão nas suas mãos. Deus estará sustentando você. O livro Grande Conflito, na página 631, a serva do Senhor diz: em todos os tempos, Deus tem usado santos anjos para socorrer e livrar o seu povo. Deus manda um anjo para andar com você, você não está sozinho. O diabo quer destruir você, mas ele não vai conseguir, porque você é propriedade de Jesus. E eu tenho uma palavra para você: aqueles que são desnecessárias
ouvir mensagens, pregações, estudar a Bíblia, orações. Essas são a forma com a qual nós nos alimentamos do pão espiritual. Você que está me ouvindo, você está alimentando do pão espiritual nesta manhã. Eu estou me alimentando do pão sagrado nesta manhã. Eu até li um artigo, um frequentador de uma igreja, ele escreveu em um jornal as seguintes palavras: eu tenho ido à igreja por 30 anos, e durante esses 30 anos, praticamente eu já ouvi 3 mil sermões, mas, com exceção de um ou de outro, eu não consigo me lembrar da maioria deles. Por isso acho que estou perdendo meu tempo em ir à igreja e ficar ouvindo pregadores falar da palavra de Deus. Tanto eles como eu estamos perdendo tempo. Essa matéria foi divulgada no jornal e gerou uma grande discussão, até que um leitor mandou uma resposta muito inteligente. A seguinte resposta: estou casado há mais de 30 anos, e durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado aproximadamente 9.000 refeições. Mas, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas, de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para eu fazer as minhas atividades. Sem essas refeições, eu e os meus filhos ficaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja, se eu não me alimentar do pão espiritual, do pão vivo que desceu dos céus, a minha alma vai ficar fraca, vai ficar vazia, abatida, desnutrida, e eu vou morrer espiritualmente. Portanto, não deixe, querido irmão, de se alimentar do pão vivo, do sustento espiritual. O inimigo lança um dardo contra mim, contra você, mas Deus coloca um anjo para nos proteger daquele dardo. Eu me lembro das minhas crianças, meus 3 filhos, quando eram pequenos, eles gostavam de cantar um corinho que dizia o seguinte: Senhor, põe um anjo aqui, com uma espada desembainhada, põe um anjo aqui. Não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Cobre-me com o teu manto, Senhor, põe um anjo aqui. Salmos 91, 1.000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda. É Deus quem nos sustenta, irmãos. Olha o Salmo 120. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, irmãos. É triste quando caímos no pecado, não é verdade? É triste quando vemos um irmão naufragar na fé, cair, morrer espiritualmente. Mas, irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos. É tão fácil tropeçar, é tão fácil cair. É por isso que a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10, 12, 13, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós somos tão fraquinhos, irmãos. Sem a proteção de Deus, nós vamos ser apenas meros moralistas. E o mundo está cheio de moralistas. Mas nós precisamos ser cristãos e confiarmos em Deus. É Deus que nos sustenta. Na verdade, o inimigo quer acabar com nossas vidas. Ele quer acabar com a tua fé. Mas Deus nos sustenta. E Ele está aqui para isto nesta manhã. Eu quero concluir. Eu quero contar uma experiência para você agora, que eu ouvi esses dias. Uma experiência muito interessante. Um irmão nosso aqui da região centro-oeste, chamado Ed Carlos. Ele é muito conhecido. O irmão de Carlos, ele é fabricante de móveis, ele trabalha para nós aqui, já fez móveis para mim, para muitas pessoas. É um homem de Deus. Ele gosta muito de pregar o Evangelho. Interessante que o Ed Carlos teve os seus negócios nesses dias paralisados totalmente. Ficou sem nada. Devendo fornecedores, devendo os funcionários que trabalham com ele, água, luz, energia da sua pequena empresa. Estava numa situação muito difícil e ele clamou a Deus, disse: Senhor, o que eu vou fazer?
Me ajuda, me sustenta. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho aonde mais buscar recursos para cumprir com os compromissos e cuidar da minha família com dignidade. Veio uma ideia à mente dedicada, assim, eu vou vender o carro. Eu vou vender o carro que eu tenho. Eu vou colocar à venda. Ele procurou a internet e lá ele colocou numa dessas plataformas que anunciam a venda de veículos e vários objetos. Várias plataformas existem para isso, não vou dizer aqui o nome por ética. E ele colocou lá em uma dessas plataformas. Interessante que não demorou muito, ele recebeu uma ligação de alguém dizendo assim: olha, eu gostei muito do seu carro, eu me interessei pelo seu carro e eu quero comprar o seu carro. E ele falou: pois não, o carro está aí para vender e tal. Como é que está o carro? Ele explicou aquela coisa toda e marcaram para que na sexta-feira eles se encontrassem para ver o carro e fechar o negócio. O Ed Carlos ficou esperando aquela sexta-feira e o homem não apareceu. De repente, o homem entra em contato de novo com ele, dizendo com ele o seguinte: Ed Carlos, é o seguinte, não foi possível eu ir hoje, mas amanhã é mais fácil para eu ir, amanhã é sábado. Então, vamos nos encontrar amanhã, vai eu e um amigo meu, e eu vou aí para comprar o carro na sua mão e fechar o negócio. O Ed Carlos falou assim: olha, eu lamento dizer, mas eu sou adventista do sétimo dia, eu sou crente em Cristo Jesus, eu não negocio as coisas no sábado. O sábado para mim é um dia de adoração especial a Deus, é o dia que eu reservo para eu e minha família irmos à casa do Senhor. A gente pode se encontrar no domingo, mas não no sábado. E mandou um estudo bíblico de WhatsApp para aquele moço, explicando. Através daquele estudo ali, ele queria dar uma noção do cristianismo para aquele comprador do carro. Passaram-se alguns momentos, algumas horas, o pôr do sol veio, e depois de algum tempo aquele homem entrou em negociação com ele de novo, só que de uma forma totalmente diferente. Ele disse: eu percebo que você é crente. Eu disse: sim, eu sou crente, eu sou adventista do sétimo dia. Ele disse: mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu também já fui um crente. Eu estou afastado dos caminhos de Deus. Eu já fui um líder na minha igreja. Eu já fui diácono, eu cuidei do louvor, eu cuidava das dinâmicas da igreja. Eu fui líder dentro da igreja e eu estou afastado dos caminhos de Deus. O de Carlos: mas Deus te ama. E tentou pregar para ele e falaram: vamos encontrar. O de Carlos: vamos encontrar amanhã, é domingo, a gente pode entregar. Ele falou assim: não, moço, eu não quero encontrar mais com você. E ele teve, segundo aquele comprador, uma revelação. Deus não deu paz para aquele comprador. E ele ficou atordoado à noite, levantou várias vezes, e Deus falando com ele: não vá fazer a compra, não vá fazer a compra. E ele, com aquilo na cabeça, que ele não deveria ir. Naquela noite, Deus havia dito para aquele homem: não incomode ao Ed Carlos, ele é meu filho. Ele é meu filho. E aquele moço então revelou para o Ed Carlos: moço, eu não vou mais fazer negócio para você. Eu estava planejando encontrar com você em algum outro lugar, eu e mais uma outra pessoa, porque o meu plano, eu estou hoje em dia dando golpe nas pessoas, e o meu plano era dar um golpe em você, e fazer uma coisa que eu não devia fazer com você, mas Deus não deixou. E eu vou dizer mais, eu fui crente. Você não fique calado, você testemunhe, fale para as pessoas que eu estou dizendo que Deus mandou você testemunhar que Ele está cuidando de você. Queridos, eu li tudo aquilo, Ed Carlos mandou aquelas mensagens para eu ver. Eu vi como o homem ligou, eu me emocionei, eu chorei, e eu pensei como Deus tem cuidado do seu povo. Ele ia ser vítima de um golpe, mas Deus o protegeu.
Amados, Ed Carlos é um fiel trabalhador. Ele é um fiel servo de Deus. Confie em Deus. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Não sei como está a sua situação neste momento, mas creia. Servimos a um Deus que tudo pode. Vamos ouvir esse cântico neste momento, meditar e logo a seguir irei orar a Deus nesta manhã. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Pé onde você está neste momento, se você entende isso também, vamos acompanhar essa música agora em pé. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode
querido, muito obrigado por esta linda mensagem que completou aquilo que foi falado. Obrigado porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode fazer todas as coisas. Assim como o Senhor protegeu os teus servos no passado, protegeu o teu servo Edi Carlos no presente, o Senhor está protegendo a todos nós também. Ó Pai, milhares, dezenas, centenas de pedidos têm chegado nos cultos aqui na associação, e hoje não foi diferente, muitos pedidos. Eu intercedo neste momento por cada pedido que foi colocado diante de nós. Que o Senhor abençoe todas as nossas famílias. E Pai, sustenta-nos pela Tua misericórdia. Sustenta a nossa vida física, a nossa vida emocional e de maneira especial sustenta, Pai, a nossa vida espiritual. Que possamos voltar para a igreja assim que as portas forem abertas, voltarmos mais fortes, mais desejosos de continuar pregando e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Eu entrego o meu povo nas Tuas mãos, o Teu povo, ó Pai de misericórdia, e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado, que maravilha! Cheguei a arrepiar aqui neste momento com esse final, esse apelo, essa música maravilhosa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo e com você também aí em casa. Amigos, eu quero lembrar o que alguns colegas falaram no chat aí, algumas pessoas disseram assim, olha, nosso Deus é maravilhoso. Nós temos também uma igreja maravilhosa, parabéns por você estar ligadinho conosco aí. Temos irmãos que são muito fiéis a Deus. Quero agradecer a você que esteve conosco. Quero parabenizar também, agradecer o nosso presidente, o pastor José Marcos. Somos realmente, como um irmão disse ali no chat, afortunados pelo presidente que temos. Que Deus dê sabedoria a ele, a sua esposa e toda a liderança da igreja em nosso Brasil e no mundo. Um forte abraço para você, lembrando que amanhã estaremos de volta às 19h30 com o pastor Luiz Gonçalves, numa classe bíblica especial, convide os seus amigos, e logo mais às 8 horas com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que o Senhor esteja contigo, um ótimo sábado para você e toda a família. Até mais.